no canal do professor Thiago Lira, vídeo 3, tá, da playlist nova da FGV, Polícia Civil do Rio de Janeiro. Galera, olha o que eu vou falar agora. No último vídeo nós falávamos sobre os tempos verbais e a semântica. Agora nesse vídeo nós vamos falar de vozes verbais. Gente, a FGV adora a transposição das vozes verbais. Thiago, o que é isso? Vamos olhar as seguintes frases aí, ó. O homem matou o animal. Embaixo, o animal foi morto pelo homem. Gente, o homem matou o animal, o verbo matar, que está no pretérito perfeito, beleza? Matou. Matou quem? O animal. O animal é o objeto direto do verbo matar, beleza? Quem mata, mata algo ou alguém. Legal. Sujeito, o homem, porque o homem praticou a ação. Legal? Agora embaixo, o animal foi morto pelo homem. O que acontece agora? Você faz a pergunta, quem foi morto pelo homem? O animal. Repare que agora, presta atenção, hein? O que era objeto direto da voz ativa, desce e vira o sujeito paciente dessa voz passiva. Tá percebendo essa relação? E se você olhar a voz ativa lá em cima, tá? O homem matou o animal. Repare que o homem desce para essa voz passiva e passa a ser o que nós chamamos de agente da passiva. Que é quem? É a função sintática que faz a ação do verbo nessa voz passiva. Beleza? Então olha só, o que era sujeito vira agente da passiva. Detalhe, agente da passiva tem sempre preposição, tá bom? Então o que era sujeito na voz ativa, na voz passiva, que é aquela voz que o sujeito sofre ação, vira agente da passiva. E o que era objeto direto, desce e vira sujeito. Beleza, galera? Tanto é que uma condição para você conseguir fazer a transposição da voz ativa para a passiva é ter objeto direto. Sem objeto direto, eu não consigo fazer essa transposição. Algumas bancas, a FGV não tanto, pergunta qual a alternativa que admite transposição para a voz passiva. Galera, a que você vai ter que procurar ali é uma lá que tenha um objeto direto, tudo bem? Se eu não tiver objeto direto, eu não consigo fazer a transposição, tá, galera? Isso é muito, muito importante. Show? Beleza? Então, galera, voz ativa e voz passiva. Detalhe, essa voz passiva, que tá aí a frase, o animal foi morto pelo homem, ela é chamada de analítica. Por quê? Porque ela é formada por uma locução verbal, tudo bem? O cerne dessa voz passiva analítica aí é essa locução verbal, que é o verbo ser, nesse caso, e o verbo é matar. O verbo matar, na verdade, na voz passiva analítica, o verbo principal, que é sempre esse segundo verbo da locução, tá bom? Ele sempre estará no particípio, tudo bem? O que é particípio, Thiago? Particípio é uma forma nominal, né? Lembra das três formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. Thiago, dá um exemplo do matar, matando, matando e, no caso aí, morto, tudo bem? Tá? Então, o que acontece? Nós temos essas três formas nominais do verbo. Galera, então, olha que interessante. Voz ativa, voz passiva. Essa voz passiva analítica. Detalhe para o agente da passiva. Beleza? Questãozinha do ano passado da FGV perguntava, o gabarito era adjunta adverbial e o outro era agente da passiva, que era o termo preposicionado que faz a ação do verbo da voz passiva analítica. Vamos para mais uma frase, tá bom? Mais uma frase. Por exemplo, nessa frase aí, ó, matou-se o animal. Nessa terceira frase. Preste atenção. O que acontece? A gramática vai chamar essa voz aí de voz passiva sintética ou pronominal. A voz passiva sintética ou pronominal é quando eu tenho um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, mais esse ser, que é chamado de pronome apassivador. Preste atenção, em matou-se o animal não é objeto direto, tá bom? Ele é o sujeito paciente. Preste atenção nisso, porque você faz a pergunta, quem mata, mata alguém. Então aí o animal é o objeto direto. Não, é o sujeito paciente. Ele mantém essa estrutura. O homem matou o animal foi morto pelo homem e matou o seu animal. Detalhe, se o animal é sujeito paciente, tá? Esse verbo tem que ficar flexionado igualzinho à pessoa do sujeito. Então se fosse os animais, né, ficaria mataram-se os animais. Tá bom até aqui? Então voz passiva voz ativa, voz passiva analítica e voz passiva sintética. Tá bom? Que é a presença desse pronome apassivador. Vamos olhar agora uma frasezinha 2020 IBGE que falava sobre voz passiva. Vem comigo. Vamos lá. A frase está aparecendo para você aí, ó. Foi observada a criação de uma nova empresa. Foi observada a criação de uma nova empresa. Olha a locução verbal aí, ó. Foi observada. O verbo observar está no particípio. Então foi observada essa locução da voz passiva, tá? Foi observada a criação
de uma nova empresa. O que acontece? A criação de uma nova empresa foi observada. Repare que a criação aí é o sujeito paciente, tá? Então essa é uma frase retirada da FGV, questãozinha lá da prova do IBGE 2020. Então foi observada a criação de uma nova empresa. A criação de uma nova empresa foi observada. O que acontece? Repare que a criação de uma nova empresa, ela é o sujeito paciente da estrutura dessa locução verbal da voz passiva analítica. Nesse caso aí, nós não temos o agente da passiva, tá? Mas eu quero que você olhe para essa frase e perceba. A criação de uma nova empresa é o sujeito paciente, tá? E foi observada verbo ser, mais observado aí, que é o verbo no particípio, estrutura da voz passiva analítica. Galera, FGV adora, tá? Para terminar, voz reflexiva, reflexiva. O homem se cortou com a faca. Olha essa frase, o homem se cortou com a faca. O que acontece? O homem praticou e sofreu, tá? Esse se aí de se cortou, ele é o que eles chamam de pronome reflexivo, tá? Então tem mais uma voz para vocês aí chamada de voz reflexiva. E por último, olha aí, os soldados atiraram-se uns aos outros. Os soldados atiraram-se uns aos outros. Uns aos outros dá uma ideia de concomitância. Aí, nesse caso, eu tenho vários agentes fazendo ação, não necessariamente quer dizer vários sujeitos sintáticos. Vários agentes fazendo e vários agentes sofrendo. Uma ideia de reciprocidade. Na voz reflexiva, a mesma pessoa faz e sofre ação. O homem se cortou com a faca. Na voz recíproca, eu tenho vários agentes, os soldados, onde simultaneamente, concomitantemente, tá aí a expressão uns aos outros, ele pratica e sofre ação verbal. Então fique ligado aí, porque ano passado também caiu, eu não lembro se foi TJ Rio Grande do Sul, uma questãozinha de voz reflexiva, para perguntar se aquele Czinho lá era um pronome reflexivo. Tá bom, galera? Voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética, voz reflexiva e voz recíproca. Beijo no seu coração, curta aqui o canal, porque vai ter mais e mais vídeos aí até o dia da prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Um grande abraço, valeu!